Carissa Vieira e hoje eu vim falar sobre 5 filmes, né, que subvertem o male gaze. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o male gaze e sobre o olhar dominante que existe no cinema. Eu vou deixar ele linkado aqui. E aí eu resolvi dar alguns exemplos de filmes dirigidos por mulheres que subvertem esse olhar padrão do cinema. Mas antes de falar sobre esse olhar padrão, sobre os filmes que subvertem esse olhar, eu quero falar do meu olhar. Na verdade, eu quero falar sobre esses óculos que eu recebi da Lendscope, que, para quem não sabe, é um serviço de troca de lentes que é completamente online. Então, foi muito interessante o processo de receber esses óculos. Eu precisava trocar, minhas lentes, eu precisava trocar os meus óculos e foi muito prático, na verdade, porque eu só tirei uma foto da minha receita e enviei para eles, né, pelo site que eles têm. Eu vou deixar o site linkado aqui embaixo. Eu tirei uma foto do meu rosto sem óculos e uma foto da distância do nariz até a pupila, que é uma foto que você tira com cartão magnético, assim, na frente do seu rosto. E, enfim, eles dizem como você tira essa foto no site deles e envio tudo pelo site, né? Eu enviei tudo pelo site. E o que aconteceu é que eles simplesmente mandaram os óculos pra mim, mandaram a armação com as lentes. Essa armação é da Suncode, mas caso você tenha a sua armação, né, você pode enviar pra eles, dependendo do lugar do Brasil em que você tá, ou eles podem ir fazer a coleta na sua casa. Eles levam a sua armação, colocam as lentes que você já mandou a receita, enfim. E aí depois chega na sua casa pelos correios e, enfim, foi na verdade muito prático e foi até bem rápido. Depois que eu mandei a foto, né, depois que eu mandei a minha receita, mandei a foto do meu rosto, foi tudo muito rápido. Então eu ainda tô testando. Essas lentes que eu tô usando são lentes próprias para quem trabalha com computador. São as lentes Digital Comfort, que é para filtrar, né, essa luz azul que tanto a tela do computador, a tela do celular ou até a tela da câmera que eu tô usando agora, essas telas emitem. Então é muito diferente, inclusive. Eu tô há pouco tempo usando, mas eu já parei de ter dor de cabeça. Então, enfim, eu vou testar mais um pouco e depois eu falo pra vocês, mas tá sendo uma experiência bem legal. Então, fica aí a indicação, né, da Lendscope pra quem quiser fazer lente, seja lente de grau, seja lente sem grau. E muito obrigada, Lendscope, porque, enfim, eu adorei os meus óculos. Mas vamos falar sobre a subversão do male gaze dentro do cinema? Primeiro filme que eu queria indicar, eu comentei no vídeo, né, que eu já citei aqui, que é O Retrato de uma Jovem em Chama. Esse filme parece de fato uma pintura e é muito interessante como parece que ela aplica aquelas pinturas de mulheres assim pra tela. Uma das coisas mais legais do filme é observar que essas mulheres, elas não têm uma função passiva, como geralmente acontece quando a gente fala sobre male gaze. Nesse filme, que foge do male gaze, elas têm uma função ativa e, enfim, isso faz toda a diferença. Tanto o olhar das personagens quanto o olhar da câmera, sabe? Não colocam essas mulheres nessa posição de passividade, mesmo que elas estejam num lugar na vida que, enfim, tem as suas complicações e que naturalmente queira colocá-las nesse lugar de passividade. Então é muito interessante como o filme trabalha isso, e é um filme que de fato trabalha muito o olhar. Então fica a indicação para assistir esse filme. Caso você já tenha visto, reveja, prestando atenção naqueles 3 pilares que eu falei, né? Que você tem o olhar da câmera, o olhar dos personagens e o seu olhar como público. E obviamente que o seu olhar, ele, enfim, é pautado por toda a sua vivência, mas ele também reflete o olhar da câmera e o olhar dos personagens, tá? Segundo filme é Shiva Baby, que vai contar a história dessa moça que tá ali se formando na universidade e vai para um funeral de família. Ela é judia, então é um daqueles eventos cheios de familiares. Só que o que acontece é que dentro
desse funeral, além dela ser obrigada a lidar com a pressão das pessoas perguntando o que ela vai fazer da vida, ela ainda tem que lidar com a sua ex-namorada, que, enfim, a mãe adora dizer que foi só uma fase, mas não foi uma fase, ela é bissexual, e o seu sugar daddy que aparece com a sua esposa. E, enfim, vira uma confusão. É um filme muito claustrofóbico, vai dando muito desespero, ao mesmo tempo que ele é um filme engraçado, ele consegue mesclar muito bem o drama e a comédia, mas é impressionante como é um filme que coloca, sabe, as necessidades daquela protagonista em primeiro plano. Então, só por seguir essa linha, já é um filme que foge do male gaze, né? É o protagonismo completo daquela personagem, são as necessidades dela, é o olhar dela com relação ao universo que ela está inserida. Então é bem interessante. Terceira indicação, tem um vídeo completo aqui só para falar desse filme, que é A Bruxa do Amor, né? The Love Witch. Eu vou deixar linkado aqui em cima, caso você queira ver, conhecer melhor. Ele acabou de ser lançado aqui no Brasil, para minha alegria. E, enfim, The Love Witch é esse filme que vai contar a história da Elaine, né? Que é uma bruxa, né? Uma bruxa natural, então ela sabe mexer com ervas e com poções, e ela faz magia para que os homens se apaixonem por ela. Só que o que acontece é que quando esses homens se apaixonam por ela, eles não conseguem lidar com esses sentimentos. Então, o filme é uma sátira de horror a tudo isso, a como as mulheres são colocadas no mundo e a como vários homens não sabem lidar com os próprios sentimentos. Então, é muito interessante como a Anna Biller, né, que é a diretora, ela coloca tudo isso na tela, principalmente porque ela faz referência aos filmes ali da década de 70 que fazem parte ao exploitation. Na verdade, ela não faz referência a esses filmes, ela faz referência à estética visual da época. Aos filmes não, porque, de fato, A Bruxa do Amor é um filme assumidamente feminista, e os filmes do exploitation, eles são o oposto disso, né? São filmes com extrema objetificação, e The Love Witch é um filme que vai fugir disso de maneira muito clara, sabe? Muito proposital. Inclusive, é muito interessante como o filme trabalha a nudez e a forma que representa corpos na tela, porque, de fato, foge totalmente desse olhar objetificante que, enfim, muitas vezes existe dentro do audiovisual. Quarto filme é o Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig, que, assim, eu acho uma diretora maravilhosa, eu gosto muito do Lady Bird, eu acho que em Adoráveis Mulheres ela consegue fazer algo muito impressionante. Ela pega uma história que a gente já viu ser adaptada várias vezes e traz, né, de uma maneira que se conecta com o público da atualidade. É muito interessante como ela consegue mostrar com a sua câmera as realidades individuais de cada uma das protagonistas e mais, ela vai além. Ela consegue mostrar também as outras mulheres, especificamente, né? Ela mostra a mãe daquelas meninas. Então, é muito válido como ela consegue retratar as diferentes necessidades de cada uma, os diferentes anseios daquelas mulheres. E é isso. É mais uma câmera que coloca aquelas personagens em lugar ativo. Até a Beth, que para muitos poderia ser a irmã que menos se sobressai. É muito interessante como a timidez dela é algo único, é algo próprio. Ela não é vista através dos outros. É a realidade da própria Beth, é como ela se relaciona com as pessoas, como ela se relaciona com a música. Nunca coloca ela em um lugar menor. Mas aquelas mulheres, elas estão no mesmo patamar, em pé de igualdade, só que cada uma tem suas próprias individualidades e, enfim, o filme mostra como isso pode ser maravilhoso. E o último filme da lista é o Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, um filme que causou polêmica na época do Oscar por conta do seu plano de fundo, digamos assim. Mas esse filme é uma obra que funciona muito por causa das escolhas da direção.
E é interessante como a câmera da diretora, ela mostra os sentimentos daquelas duas personagens, sabe? E de como o universo que rodeia aquelas duas meninas, ele é cruel. E, enfim, o quanto faz com que elas sofram. É um filme que não tem tantos diálogos assim e ele funciona muito nas expressões e nos sentimentos da protagonista e da sua prima. Então, é muito maravilhoso como a câmera da diretora tá ali sempre presente, enfim, fica sempre perto. E ao estar presente, mostra tanto, sabe, do que existe dentro daquelas realidades. Então, é um filme que também mostra como é difícil ser mulher dentro da sociedade que a gente vive hoje em dia, sabe? E que, enfim, o tempo passa e, infelizmente, a gente ainda sofre extrema misoginia. Então, é muito maravilhoso como, de fato, esse filme desconstrói esse olhar tão padronizado de sempre, né? Então, eu queria saber de você. Você consegue enxergar o male gaze quando você assiste filmes? Você consegue enxergar filmes que fogem desse olhar tradicionalmente masculino e que é objetificante e que tem esse lado que coloca as personagens femininas, os negros, enfim, coloca grupos minoritários, digamos assim, num lugar de o outro? Então, se você conhece, coloca aqui embaixo. Se você consegue perceber tanto os filmes que têm o male gaze quanto os filmes que tentam subverter esse olhar dominante, coloca aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e é isso. Tchau!